Olá, trader, bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos fazer uma análise tanto gráfica como comentando os fatores que influenciaram os ativos internacionais na semana que passou e o que os gráficos estão apontando para frente, os pontos de força aí, tanto nos pares de moedas euro-dólar, dólar iene, como nas commodities ouro e petróleo. Vamos começar com o euro-dólar. Na semana que passou, tivemos uma continuação da queda do par euro-dólar, que caiu mais uma vez na semana que passou. Então, tivemos aqui um movimento de baixa e no anterior, um movimento até mais forte. Comentamos esse movimento mais forte na semana passada no nosso resumo. E agora o que a gente está vendo é a continuação do movimento, inclusive nessa nova semana que se inicia e na que passou. Bom, tecnicamente, o euro não foi capaz de romper o 1,12 para cima. Então, esse 1,12 passou a ser uma resistência bem importante para estarmos olhando. E você que gosta de price action, acho que vale a pena. Está vendo, ó, pavio superior, rejeitou de novo, mais um dia, o terceiro dia, e aí ele vem para baixo. Na semana que passou, rompeu o suporte do 110, estamos falando em números redondos, ok? Regiões de preço. Esse 1,10 ele virou resistência, se era suporte, virou resistência. O mercado fez uma breve acumulação, ou uma breve correção, né? E depois veio para baixo no resto da semana, tá? O que foi importante para essa continuação de queda? Bom, na semana de baixa forte, essa aqui, está aí marcando ela, o que a gente teve? Teve um fato importante, tá? Que foi um payroll acima do esperado. Então, se você opera Forex, você precisa realmente estar olhando os indicadores econômicos americanos. E o payroll é bastante importante porque ele fala do mercado de trabalho americano. Então, o payroll forte, isso, inclusive, foi na sexta-feira. Tá? Vamos marcar exatamente o dia. Aumentando, diminuindo, inclusive, né? Diminuindo a chance de um Fed mais agressivo na baixa de juros. Então, menos corte de taxa de juros americana, mais valorizado fica o dólar. Tá? Juros caindo muito forte nos Estados Unidos. Aí, dependendo do motivo, menos apreciação do dólar. Tá? Então, o Fed menos agressivo, por causa do payroll. Mas isso a gente já falou na semana anterior. E agora, continuação, tá? Do movimento, continua fazendo preço, e a gente tem também uma expectativa do BCE, que é o Banco Central Europeu, reduzir juros por conta da economia na Europa, na zona do euro mais fraca. A economia americana é mais forte do que a economia europeia. Tá? Então, a gente tem essa movimentação que explica a baixa. Esses são os principais pontos de resistência no 1,12, 1,10, um suporte no momento. Podemos dizer que é no 1,08,8, sim, e depois
que eu acho até mais importante, 1,070. 1,070. No momento, o euro dólar me parece um pouco sobrevendido, tá? O IFR está lá embaixo, mas atenção, não é porque o IFR está lá embaixo que está dando. Se você usa o indicador, ele é mais uma ferramenta para o seu trade. E para o IFR da compra, ele tem que sair lá de baixo. Ou seja, ele está apontando para baixo na região de sobrevenda, abaixo do 20, ele precisa ir para cima para sinalizar uma entrada para o IFR. Mas eu estou achando aqui bem esticado. Vamos ficar de olho e ver o que acontece. No gráfico maior, o euro está encaixotado entre os 1,12 e o 0,66. Aqui assim, bem lateralizado. Iene. Vamos lá ver o Ien. A gente teve uma grande apreciação do Ien no mês de julho até setembro. O par dólar e Ien cai forte. Por quê? Bom, essa queda foi por questões de expectativa, e até o Japão chegou a subir juros, tá? Mas a expectativa de política monetária japonesa, sempre política monetária, se você opera Forex, guarde isso. Política monetária japonesa, tá? Mais restritiva, que a gente chama de hawkish. Sempre que você ouvir esse termo, quer dizer que seria alta de juros, redução de liquidez, dinheiro mais caro, tá? Isso fez com que dinheiro mais caro no Japão, algumas intervenções do BOJ para defender a moeda lá em cima. Inclusive, tivemos aqui, ó, nesse pico, foi uma intervenção do BOJ. Eu gosto de ficar anotando, que aí a gente entende muito bem os fundamentos fazendo o preço. Nessa região, perto do 1,60, acima do 1,55, o Banco Central japonês interviu, tá? E não só agora, no passado um pouco mais distante, não tanto, mas um pouco mais distante, também tivemos intervenção aí foi na faixa do 150, né? Aqui 160, 155, área de intervenção, tá? Ou seja, comprando ien e vendendo dólar. Isso o banco Bank of Japan, por isso BOJ. Bom, depois os salários no Japão tiveram um aumento e teve uma altazinha dos juros. Vimos até com isso a bolsa japonesa tomou um tranco forte, porque o ien mais valoriza, o ien apreciando prejudica as exportadoras japonesas. A bolsa japonesa tem muitos componentes ligados à exportação, né? Muitas empresas. Ela chegou aí um mini crash. Você acompanha o mercado, você vai se lembrar. Então, aí, o par chegou a cair bem, né? Do dólar sobre o iene, mas até por medo de uma desaceleração internacional, o discurso no Japão pelo Banco Central japonês mudou um pouco, numa direção mais dovish, que é o contrário aí do hawkish. Vamos introduzir esse termo muito importante no mercado.
Hawks vem de falcão e Doves vem de pombo, tá? Política monetária mais frouxa. O mercado estava esperando a continuação de uma política monetária restritiva, tinha alguns indícios, e aí mudou um pouco o discurso. E o iene, então, ele deprecia em relação ao dólar, e com isso o par USD JPY ele sobe. Na última semana, tivemos o mercado também consolidando, quer dizer, é o mercado consolidando, sem muitas novidades, continuando aí, de certa forma, inclusive hoje, né? Um pouquinho aí de alta, e está batendo na resistência do 149,40, que é uma resistência que a gente já havia marcado. Está de olho nela. Então, foi uma semana sem grandes variações, certo fortalecimento do dólar. Lá atrás quebrou esse canal, essa linha de tendência importante, lá embaixo, seguindo, tá? Então, no gráfico diário, a gente tem esse 149,40 e depois o 155. Lembrando que são zonas de resistências diárias. Para baixo, eu vejo 145,80 e depois, bem mais para baixo, o 141,30. Momento querendo romper essa resistência, a gente não sabe se vai conseguir, e acho que é o que a gente tem que prestar atenção para agora, tá? Para esses dias. Lembrando que essa semana a gente não vai ter tantos, tantos números na economia americana. Não vai ser uma semana muito movimentada. Então, resistência 149,40, 155,25, suporte 146, vou arredondar, tá? 146 e depois 141,50. São os pontos que eu considero importantes. Um rompimento acima do 149,40, só vejo um vácuo para cima, que sugere que pode, se confirmando esse rompimento, acelerar. Tá? Não tem muita resistência aqui, tá vendo? Ele cai meio que direto. Essa baixa não teve muita resistência. Então, ele pode sim fechar essa região. Não para essa semana, mas talvez um movimento um pouco mais. Tá? Então, o 149,40 eu considero importante. Agora, falando do ouro. Bom, o ouro eu vejo numa tendência de alta. Considero que a semana que passou formamos uma da C para baixo, de uma correção em ABC, A, B, C. Podemos estar retomando essa alta, tá? Dentro aqui do canal, ainda não foi quebrado. Um corte para baixo vai me fazer. Está procedendo, né? Vai me fazer buscar uma releitura desse movimento. Pode ser que ele faça um pouco mais de correção, tá? Mas enquanto estiver no canal, minha visão principal é de continuação da alta. Pode recuar um pouquinho. Agora, importante, temos uma resistência na faixa do 2.700, ou muito próximo disso. Que o mercado, na semana passada, não quis avançar. O que ocorreu no ouro? Ele vem para baixo,
nos 3 primeiros dias da semana. Para mim, reflexo do payroll mais forte. Então, nesses 3 primeiros que está a semana que passou, os 3 primeiros dias, então, considero um reflexo do payroll, uma continuação, a sequência, né, dos efeitos que tivemos. E no resto da semana ele recuperou tudo, tá? Aponto, então, primeiro, para o ouro, o que que a gente tem que olhar? Números da economia americana, porque a gente vai ver as odds, digamos assim, de baixar, de quanto que vai baixar juros, tá? Só que não vamos ter muitos indicadores agora essa semana. E segundo, geopolítica. O ouro, sim, está carregando um prêmio de geopolítica. De geopolítica. E a gente tem problemas no Oriente Médio. Então, vamos ficar aqui de olho. E três, economia chinesa. Commodities é muito importante a economia chinesa. E por que no ouro a economia chinesa? Primeiro, por questões geopolíticas, o Banco Central Chinês, que é o Banco do Povo, né? Agora, até estive certo ali, esqueci. É, Popular Bank of China. Beleza. Tá? Ele compra ouro nas reservas. Isso começou lá na guerra da Ucrânia, lembra? Os Estados Unidos, o Ocidente, ele confiscou bens russos. A China, que não é boba nem nada, jogo geopolítico, começou a comprar ouro. Só ajudou o ouro. Agora, não é só o Banco Central chinês que compra ouro. A gente tem também a população. Por que que a população chinesa está comprando ouro? A economia lá está mais fraca e juros baixos. Então, como alternativa de investimento. Então, sim, a economia chinesa também está fazendo preço no ouro, tá? Temos esses três vetores no ouro. Um, números da economia americana, que eu acho até o principal. Dois, geopolítica ou no Oriente Médio e também, sempre está olhando ali China, Rússia, isso é importante. E a economia chinesa, já agora pelo lado de não, não da compra pelo Banco Central chinês, mas como da população. Bom, dito isso, a minha visão principal é de continuação de alta, porque o canal de alta está intacto. No momento, a gente está vendo uma bandeira corretiva, né, uma bandeira de alta, e alguma dificuldade, inclusive no dia de hoje, segunda-feira, de romper para cima e continuar alta. Vamos ficar atento, rompendo aí o 2.700, acho que pode continuar. Beleza, e finalmente o petróleo, ele ficando aí bem, ele está bem lateral no gráfico mais longo, na faixa, principalmente, do 66 com o 88. E o que que a gente tem que ver no petróleo? Economia americana. Se tiver juros mais baixos, números mais fracos lá, em relação a se mais chances de cortar juros, pode ser que o petróleo suba. Agora, tem uma coisa muito importante que está fazendo o preço do petróleo ultimamente, que é a economia chinesa.
Demanda, se da China a gente tiver uma economia mais fraca, tem menos demanda, tá? Para o petróleo. Então, vamos ficar olhando também China para o petróleo. Um pacote fiscal, o mercado está de olho em pacote fiscal na China, pode ajudar o petróleo. E esse é o nome do jogo essa semana. Tá? Tem muita gente olhando para isso. Inclusive, se você opera Vale, Bolsa Brasileira, é isso, tá? Está bem importante. Terceiro é a OPEC, ou a OPEP, em português. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas na parte aí de macroeconomia, vamos olhar a economia americana e chinesa. Trazendo um pouco o gráfico, que salta aos olhos, na verdade, salta assim, continua mostrando, é uma linha de tendência de baixo, com os vendedores aceitando vender cada vez, não tão a cada vez mais para baixo, não tão agressivamente, mas sim, tá? Essa LTB, ela está intacta, está em amarelo, e o petróleo não conseguiu romper a resistência de $80. Olha a resistência, então, de $80. Não conseguiu, tá? Esse ponto é importante. Suporte, a gente tem o 72 e a região do 66. Houve uma melhora, né, do petróleo, a gente falou no resumo das outras semanas, mas agora vindo para baixo, nome do jogo, pacote da China, depois está sempre atento a juros nos Estados Unidos. Tá? Uma política monetária mais restritiva nos Estados Unidos não é legal para o petróleo. Claro, tem outras variáveis, como a gente viu, e a economia chinesa demanda, a China é um grande importador de petróleo. Beleza? Então é isso. Os 4 ativos do mercado internacional. Resumo semanal para você. Até a próxima.